Francisco que quis e fez ao extremo para viver o Evangelho. Tanto é que dizem os historiadores da igreja, depois de Cristo e dos apóstolos, Francisco foi o que mais de perto viveu o Evangelho, se aproximou de Jesus. Tanto é que no ano 2000 foi considerado a figura, a personalidade do milênio, e não foi pela igreja, não é? Devido não só à sua parte religiosa, a sua vida religiosa, mas também o seu contato com a sociedade, não é? E de maneira especial hoje, já tivemos de manhã, rezando pela natureza, pela flora, pela fauna. Ele também, que foi o grande ecologista. Hoje se fala tanto de sustentabilidade, Francisco falou disso há muito tempo. Jesus já falou, não é? E Francisco, na Idade Média, hoje as pessoas tentam reconstruir o que destruíram. Por que não então pedir a intercessão de São Francisco? Porque no seu período ele é chamado, ele sente a voz de Deus para reconstruir a igreja de Deus. Ele até havia pensado que era a igrejinha lá perto de onde ele via, Porciúncula hoje, né? Aquela capelinha pequenina que existe em Assis. Depois ele vai perceber, bem, não era bem material isso, né? Era muito mais no século XIII, quando a sociedade tem uma decadência muito grande e Francisco vai lá reerguer a igreja e a sociedade de maneira geral. E até hoje temos aí as marcas de Francisco entre nós, não é? Que nós possamos, sempre quando rezamos a novena, rezamos e lembramos o dia de Francisco, queremos renovar e termos também presentes entre nós esse modelo de fé. Francisco e depois Clara, que também o segue, não é? O ramo feminino. E o evangelho de hoje, que é da festa de São Francisco de Assis, é um evangelho belíssimo, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, não é? No meio de tantas dificuldades, de tantas decepções, de tanta confusão que nós vivemos, Jesus continua ainda hoje a dizer a cada um de nós: vinde a mim. Pena que tantas pessoas vão procurar outras coisas, outros caminhos, outras direções, e acabam se perdendo cada vez mais, e o mundo vai se perdendo cada vez mais, e vai se afundando cada vez mais em trevas, em pecados, e não consegue perceber. Mas Jesus continua ainda hoje dizendo, não só aos que estão fora, mas a nós que caminhamos na fé, porque nós também que caminhamos na fé, de vez em quando desanimamos, vendo os problemas, vendo as dificuldades, vendo as tribulações, vendo as desigualdades, vendo a injustiça, nós desanimamos. Então Jesus olha para nós e diz, vinde a mim. Não adianta nós queremos buscar em outros lugares um consolo, um conforto, um alento, um ânimo, não vamos encontrar. E quanto mais buscamos fora, pior é. Jesus então diz ainda hoje, e é momento de nós renovarmos isso e termos essa convicção que ele diz olhando para nós, o nosso coração. É o mesmo Jesus, a carta aos Hebreus vai dizer, Jesus Cristo ontem, hoje, sempre é o mesmo, não mudou, continua a ser o mesmo, continua vivo, presente na Eucaristia, se faz vivo, portanto a palavra é viva. Não cremos num Deus morto que passou. São Paulo diz isso na sua carta aos Coríntios, se nós crêssemos num Deus morto, no sepulcro, nós seríamos as pessoas mais dignas de dó, de pena. Mas não, nós cremos num Deus vivo, que venceu a morte e ressuscitou. Haja vista em tantos anos, em tantos séculos, quantos testemunhos da ação de Deus por meio de Jesus no meio da humanidade. E ele continua a agir da mesma forma. Quando nos reunimos, ele próprio disse, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou presente no meio deles. Graças a Deus aqui somos muitos. Ele se faz portanto presente. Por mais que nós vejamos e olhemos ao nosso lado, ao nosso redor, pessoas que desanimam, pessoas que vão por outros caminhos, pessoas às vezes que procuram mais fazer o mal do que o bem, pessoas mal intencionadas, isso sempre houve e sempre vai haver. O diabo sempre procurou semear a praga, o joio no meio do trigo. Jesus disse isso, não é? Cuidado. São Pedro então vai dizer assim, cuidado que o diabo rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Primeira carta de São Pedro. O inimigo está sempre pronto. E mais ainda, está sempre pronto a nos desanimar,
Há como que dizer assim: olha, você está tentando viver a sua fé, quer seguir Jesus, mas olha do seu lado como é que está a coisa aí. Está piorando cada vez mais. Desista disso, isso não vale a pena. E ele fala assim, não o coração só de quem está afastado, porque quem está afastado já está afastado. Mas aquele que quer seguir o caminho, esse é o que mais é tentado. E então nós precisamos olhar com os olhos firmes em Jesus, vivo no meio de nós, e pedimos: Senhor, ajuda-me, afasta de mim aquilo que não presta. No mundo confuso, onde traz tanta desilusão, se nós não nos apegamos à cruz de Jesus, nós vamos também junto com a correnteza. Jesus então diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, quer dizer, pisados, oprimido. Vinde a mim, cansado de tanta situação, e talvez dentro da sua própria casa, na sua vida, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, não sei, nós temos tantos problemas na vida, e só tem problema quem está vivo, quem está morto não tem problema mais, né? Nós que estamos vivos temos problemas. Por isso Jesus diz, Jesus não ilude ninguém. Quando Jesus diz isso, ele sabe muito bem que nós como humanos, e ele quando se encarna, se torna homem, sabe que o humano tem problema, tem limitação. A nossa passagem por esse mundo é cheio de problemas, dificuldades, contratempos, amolações e aborrecimentos. E é assim, e será sempre. Louvado seja Deus quando você acorda de manhã e sabe que tem um monte de pepino e abacaxi para descascar. É sinal que você acordou, né? Porque o dia que você não acordar mais, aí você não vai ter nenhum desses mais para descascar. Você não acordou mais, né? Louvado seja Deus. E Ele que dê força e coragem para resolvermos, decidirmos as coisas e seguirmos adiante. Por isso nós clamamos sempre o Seu Espírito. É o Espírito Santo que nos fortalece, é o Espírito Santo que nos enche. Porque se não for o Espírito de Deus, vai ser o Espírito do mundo. Ninguém fica vazio. Se não for o Espírito de Jesus, vai ser o Espírito do diabo. Mas vazio ninguém fica, não dá para ficar vazio. É uma escolha, ou escolha o caminho do Senhor, ou escolha o caminho do mal, depende. Mas vazio ninguém fica. E nós então sempre em nossas orações, de maneira especial durante as nossas celebrações, nós clamamos esse Espírito, porque nós queremos ficar cheio do Espírito de Deus, e não do Espírito do diabo e do mundo, muitas vezes, do mundo negativo nesse sentido. Mas precisamos estar cheios desse Espírito, para que o mal não prevaleça, para que o mal não tome conta, porque se tomar conta depois para regressar é difícil. Então estar cheios do Espírito de Jesus, transbordando do Espírito Santo, como nós fizemos no início da Eucaristia. E a Eucaristia é o grande momento onde nós preenchemos do Espírito Santo a nossa vida. Ao longo da semana nós vamos como que combustível acabando, né? Com tantas situações que passamos. A Eucaristia é um momento de encher os tanques, né? De fortalecer, de recomeçar o caminho, é o primeiro dia da semana. E quando celebramos uma festa na igreja, é justamente um momento forte de unidade como irmãos, mas de momento de dizer: Senhor, dá do teu Espírito para mim, para que o mal não prevaleça na minha vida, para que eu possa realmente superar as dificuldades e as batalhas e seguir em frente. Vem meu auxílio, vem meu socorro. Então Jesus diz: vinde. Lembra daquela passagem de Pedro? Pedro duvida e começa a afundar em alto mar, e Jesus estende a mão para Pedro. Claro, depois ele repreende depois, né? Homem de pouca fé. Mas ele estende a mão primeiro. Vem aqui. Eu sei que você é um cabeça dura, não é? Uma besta quadrada, mas vem aqui. Jesus não nos abandona nunca, mesmo sabendo que a gente é cabeça dura, né? Ele sabe disso. Ele estende a mão para Pedro. Primeiro diz: Pedro, vem cá. Pedrão vai, né? Mas Jesus, quando chamou, já sabia que não ia muito longe, né? Quando Ele nos chama também para qualquer missão, não só na igreja, mas missão na sociedade, nós chegamos numa altura, nós começamos a parar e desanimar. Os grandes profetas assim fizeram e aconteceram. Na vida de Francisco também. Ele teve um momento de grandes desilusões. Todos os santos tiveram.
Não pensemos que o santo é santo e nunca teve uma desilusão, nunca teve um contratempo, uma molação e vontade de chutar o pau da barraca e ir embora. Todos eles tiveram, mas o que os mantiveram firme foi a fé, o amor, a esperança. Foi esse Espírito que eles estavam cheios desse Espírito. E se nós não tivermos esse Espírito Santo de Deus, nós paramos no meio do caminho e vamos junto com a correnteza. Então Jesus diz: vinde a mim, vós estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Não tem outro para nos aliviar. Às vezes em momentos difíceis da vida, não há necessidade de dizer nem muita coisa. É diante de Deus. E quão rico é quando nós conseguimos chegar diante do sacrário, não é? Numa igreja, sentarmos lá simplesmente: Senhor, eu vim. O Senhor disse para vir, eu vim. E às vezes nós não temos nem o que dizer. Ou em casa mesmo, num momento difícil, não só de doença, mas tantos problemas que pudemos passar, parar e dizer: Senhor, eu estou aqui, ajuda-me. Mostra-me o caminho, mostra-me a direção. Às vezes nós temos vergonha de rezar a Deus e dizer: olha, eu sou fraco, limitado, sou uma porcaria, mas o Senhor está comigo, e eu agora não tenho o que fazer. Dá um jeito na situação, né? E Ele vai ajudar sempre. Ele nunca despreza ninguém. Às vezes nós dizemos, né? Aos 45 do segundo tempo, da prorrogação ainda, mas Ele está lá conosco. É que às vezes nós também somos apressados demais da conta, né? Deus sabe o que faz, como faz e a hora que faz, e muito melhor do que nós. E Ele diz ainda: porque o meu peso é leve. Bom, mas existe peso leve? Não existe peso leve. Peso é peso. Peso é pesado. É a mesma coisa dizer o bom ladrão do evangelho. Ladrão é ladrão, não é? Não tem bom ladrão. Isso a gente inventou depois, né? Ladrão é ladrão, bom ladrão. Uai, mas se é bom ladrão, então não é ladrão. É a mesma coisa dizer peso leve. Não tem peso leve. Peso é ser pesado. Mas Jesus está dizendo assim: Ele não é o peso na vida de ninguém. Quando nós trocamos, Francisco fez isso, a canção dizia isso. Francisco era rico. Francisco tinha tudo para materialmente seguir a sua vida e tinha herança para isso. E o que ele fez? Ele fez uma troca. Ele quis o peso de Jesus. Mas seguir Jesus é um peso no mundo de hoje. Claro que é. Não é fácil dar testemunho e ser bom no mundo e viver o evangelho como se deve realmente com o testemunho. É um peso, sim. E frente ao mundo, aqueles que estão longe da fé, é um grande peso. Porque as pessoas não querem sair muitas vezes do seu comodismo, e às vezes precisam sair, dar um passo a mais para conseguir algo maior. Às vezes nós não saímos das nossas situações para conseguir algo maior, e a pessoa fica sempre naquela situaçãozinha, naquela vidinha dela, por medo, não é? Por receio de avançar. E às vezes é necessário avançar, e é necessário ter a coragem de avançar. Mas a coragem é a partir de Deus, e fundados em Deus, fundados em Jesus. Em Cristo somos mais que vencedores. Se nós estamos com Ele, nós dizemos sempre: tudo posso naquele que me fortalece. Realmente é uma frase belíssima de São Paulo. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas é Jesus que me fortalece realmente. Ele é o pastor que me conduz realmente. Eu creio nisso, eu tomo posse dessa bênção na minha vida, porque a bênção a partir da cruz e ressurreição já é nossa. Nós já somos abençoados, mas nós precisamos tomar posse dela. Precisamos acolher. A bênção é minha, eu sou de Jesus, e mesmo em meio à dificuldade, às cruzes que eu tenho, eu continuo firme. Eu não saio do caminho, ninguém me tira do caminho, porque eu sei em quem coloquei a minha esperança, de São Paulo. Eu tenho certeza onde eu coloquei a minha esperança. Então não são as dificuldades, as tribulações, o inimigo querendo me iludir, que vai me desanimar. Não, eu vou continuar firme. Mesmo em meio aos problemas, repito, quem tem fé tem problema, e quem não tem fé tem problema também. Não adianta se iludir: não, eu vou para esse caminho, por aquele, e não vai haver mais problema, vai ser um mar de rosa. Pode até ser um mar de rosa, mas não vamos esquecer que a rosa tem espinho. Portanto, vai ser um mar de rosa, mas vai ter o espinho junto, né? Não tem outra forma. Nada é mole.
E quem diz que a vida é mole é mentiroso. A vida é dura, sim. Mas a vida é como a rapadura. É doce, mas é dura. Mas é doce, né? E assim nós vamos caminhando, sempre renovamos a fé. E o Espírito Santo é aquele que vai nos dando sempre medida e direção. Essa é a função do Espírito Santo. Mostrar-nos o caminho certo e o caminho errado. Olha, esse não, é aquele. Por isso eu todo dia de manhã, eu rezar, clamando o Espírito Santo, que esse Espírito Santo vai me indicando os caminhos durante o dia. Não só na fé, não, no meu dia a dia, na família, no trabalho, o que quer que eu faça. Eu vou pedir ao Senhor e à luz do Divino Espírito Santo, porque Ele me ilumina, mostra o caminho, Ele dá a medida certa, Ele dá a justeza, né? A palavra não existe no português brasileiro. Deixa tudo justinho, certinho, na medida certa, nem mais nem menos. É que se eu marco para estar num lugar às 7 da noite, não é nem às 6h59, nem às 7h01. É às 7 da noite, não é assim? Quer dizer, é na medida certa. O Espírito Santo nos dá a medida certa, a direção certa, correta. Mas aí vem o inimigo e desanda a coisa um pouco, né? Porque ele não dá a medida certa. Jesus vai dizer na Evangelho de São João, ele é o pai da mentira. Bem, se ele é o pai da mentira, ele só vai falar mentira. Olha, mas tá cheio de gente que adora escutar o chifrudo. Tá cheio de gente que dá o ouvido para ele e fica com o chifre igual, né? Que segue ele, é discípulo dele. Tá assim de gente. O Espírito Santo é como um copo d'água. Cadê o copo d'água? Mais ou menos, ele dá a medida certa para a gente. O copo d'água está meio vazio, né? Mas podia falar também que está meio cheio, né? A gente também, o ser humano é terrível. Por que dizer que está meio vazio? Ele também está meio cheio. Olha como a gente é negativo para tudo, né? A gente olha para um copo de vinho que está pela metade. Ah, ele está meio vazio. Ah, mas está meio cheio também. Aproveita a outra metade que está cheio. A gente olha para a vida às vezes assim, só pelos problemas que ela tem. Mas e as coisas boas que ela tem? Não conta? Tem os problemas também, mas tem as coisas boas. Portanto, não está só meio vazio, está meio cheio também. É melhor a gente olhar a vida pelo lado positivo. Senão a gente fica doido, maluco, mais do que já é. Então o Espírito Santo dá a medida certa, correta. Quando nós pedimos o Espírito Santo, quando nós pedimos o Espírito vai nos enchendo. E chega na medida certa, tá vendo? Não treme, não. Na medida certa. Quando nós pedimos, vai de vez em quando baixando. Porque a gente vai cansando, vai se desgastando. E aí nós clamamos, pedimos, e a Eucaristia é o lugar certo para isso. E enchemos de novo. Porque tem que estar no limite. Senão a gente erra o caminho, erra a direção. Sem o Espírito Santo, a coisa desanda. Só que tem um outro problema. O diabo fica por perto para fazer o contrário. O que o diabo vai? O diabo vai e faz assim. Isso é uma coisa errada, não é não? Passou do limite. Quando passa do limite, é que aqui não vai precisar limpar, porque aqui é cimento, né? Mas se é num lugar mais bonitinho assim, faz uma sujeira. Se passar do limite, tudo dá errado. Tudo fora do limite dá errado. A fé também. Tem limite para pôr em prática. E o diabo fica do lado para passar do limite. E quanto mais passa do limite, pior a coisa fica. Como é que eu volto no caminho de novo? Tem que... Tem que acertar as coisas. Eu preciso desse Espírito. Na medida certa. Chega, né?
E o Espírito Santo nos ajuda. Então que hoje nós possamos sair dessa Eucaristia, logo mais o Santíssimo vai passar no meio de nós possamos sair na medida com o Espírito de Jesus. E sempre que baixar o nível, nós vamos lá recorrer a Ele na oração e na Eucaristia para manter o nível, mas nunca deixar que o mal e o inimigo faça e nos engane para transbordar. Se transbordar, faz uma caca. Não pode passar do limite. Tem que ser na medida certa. Amém.